Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Espero que todos estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. E hoje a gente vai seguir falando de procedimento sumaríssimo. Mas antes eu gostaria de falar para vocês que em breve vocês vão receber a nota da prova, com a devida devolutiva, tudo certinho, e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo, tá bom? Lembra que na última aula a gente falou sobre procedimento, nós começamos a trabalhar o procedimento sumaríssimo. E aí a gente precisa recordar rapidamente para a gente contextualizar e melhor compreender o que a gente vai conversar hoje. O procedimento sumaríssimo, ele é uma modalidade de procedimento comum, cabível em todas as infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo essas, por sua vez, assim, entendidas como todas as contravenções penais e aqueles crimes cuja pena máxima sejam igual ou inferior a 2 anos. Procedimento sumaríssimo, a gente está falando de crimes que não são muito graves. Por isso que é um rito que tende a ser célere, econômico, informal, que foram os princípios que nós vimos que norteiam esse procedimento. Ele está previsto lá na Lei 9.099 de 95, uma lei extremamente conhecida de todos nós, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, e isso faz com que muitas pessoas se confundam, achando que o procedimento sumaríssimo ele é da categoria procedimento especial, e não é. Ele é da categoria comum. E também nós vimos que os objetivos desse procedimento sumaríssimo é não imposição de pena privativa de liberdade e a indenização da vítima. Aliás, este é o principal objetivo dessa lei, fazer com que a vítima seja ressarcida dos prejuízos que ela sofreu, se assim for possível, evidentemente, porque não são todos os crimes que deixam vítima. E a gente começou a falar no tópico 4, que foi onde a gente encerrou. Nós abrimos um tópico 4 aí, que ele vai ser bem grande, bastante coisa pra gente falar, que são as fases, né? Os atos que são realizados. E nós temos duas grandes fases, uma fase preliminar e uma fase judicial ou processual. E a gente abriu a fase preliminar, que seria o 4.1, a fase preliminar. E nós percebemos que essa fase ela tem uma grande finalidade de impedir que seja ajuizada uma ação penal contra o autor do fato, que é assim que eu devo chamar o réu, né? Ainda não existe a figura do réu. A gente está tentando fazer com que isso não exista. E nós vimos que tudo começa com a lavratura do TC, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que é aquela investigação bem sucinta, bem célere, feita no âmbito desse procedimento. E então a gente viu que tudo começa por aí e vai culminar na tal da audiência preliminar, que é dentro dessa fase preliminar. A audiência preliminar, por sua vez, ela tem por objetivo oferecer duas propostas ao autor do fato, para impedir, como a gente falou, o surgimento da ação penal. A primeira proposta a ser apresentada a ele é a composição civil dos danos, e nós conversamos sobre ela, que nada mais é do que a possibilidade da vítima receber uma indenização pelos prejuízos que ela sofreu com o crime. Se tiver vítima e se tiver prejuízo mensurável, ótimo, perfeito, vamos tentar essa primeira proposta, que é um grande benefício. Não é só o autor do fato que vai ser beneficiado com ela, a própria vítima também. Porque aquele processo que ela gostaria de entrar futuramente, relacionada a uma ação de indenização, ela já consegue resolver tudo agora dentro da composição civil dos danos. E nós vimos que essa composição civil dos danos, ela faz com que a vítima renuncie expressamente ao seu direito de queixa ou de representação. Ou seja, aceitou receber um pagamento do autor do fato a título de indenização, ela não vai poder querer que essa pessoa seja processada criminalmente. Vocês já ouviram um ditado? Vamos matar dois coelhos numa cajadada só? É a composição civil. Você mata o processo civil, que seria a indenização pelos prejuízos sofridos pela vítima, e mata o processo penal. Daí
a grande celeridade e a facilidade que esse rito oferece. Só que nós já vimos que essa composição civil, ela obviamente é um direito que está à disposição do autor do fato, que está à disposição da vítima, ela também não é obrigada a querer oferecer isso de forma alguma, fica na seara literalmente do acordo. E vamos só recordar que caso o autor do fato não pague aquilo que ela combinou, o processo penal não vai poder nascer mesmo de jeito nenhum, porque já houve a renúncia lá atrás, tá? Quando o juiz homologou. Caso o autor do fato não pague, né, não honre o compromisso indenizatório, aí a vítima deverá entrar promover uma ação de execução, porque o que ela vai ter nas suas mãos é o título executivo judicial. E vamos lembrar também que quem que deve estar presente nessa audiência que a gente está falando, a preliminar, onde é feita a composição civil dos danos? Juiz, promotor, autor do fato, com o seu advogado, vítima e o responsável civil do autor do fato, se possível, para já poder arcar com eventuais pagamentos sobre a indenização. Isso tudo a título de recordação apenas, que é importante a gente situar no que a gente está falando. Agora, vamos abrir um novo tópico dentro desse 4.1. Você deve ter colocado, eu pedi para você colocar nesse 4.1, você colocou um outro subtópico, transação penal. E agora, composição civil dos danos, que foi o que a gente falou. E agora sim, nós vamos falar da transação penal. Transação penal é uma segunda proposta que pode acontecer na audiência preliminar. Transação penal, eu até brinquei com você. Todo mundo deve ter um amiguinho que já passou por uma transação penal. Eu tenho um monte de cliente que já passou em transação penal, já estive em audiência com eles, mas também tem uns amigos que já foram para audiência de transação penal, porque são infrações penais pequenas, né? Corriqueiras, ameaça, lesão leve, porte de substância para uso próprio. E, infelizmente, sempre envolve, alguns conhecidos acabam envolvendo nessas situações, né? E aí você é extremamente importante como advogado, principalmente futuro advogado, futuro operador do direito, extremamente importante saber o que acontece nessa transação penal. Você vai pegar a lei do juizado especial, lei 9.099, você vai lá no artigo 76 e você vai acompanhar comigo o que há de mais importante a gente ser falado nela. Primeira coisa, no que consiste a transação penal? Vamos abrir alguns itenzinhos aí e você numera do jeito que você acha melhor, tá? É que a gente já tá no 4.1, que é a audiência preliminar. Se eu for para ficar 4.1, 4.1, eu tenho medo de me perder aqui e confundir vocês. Faça aí do jeito que você achar melhor. No que consiste a transação penal? É imposição imediata de pena restritiva de direito. É isso que ela consiste. Imposição imediata de uma pena restritiva de direito. O que é pena restritiva de direito? Tá fácil. A pena restritiva de direito, você vai encontrar modalidades dela lá no 4.4 do Código Penal. E aí você há de lembrar, prestação pecuniária, limitação de final de semana, proibição, suspensão de alguns direitos. Então, quando aquele conhecido falou assim, eu fui lá no fórum e paguei uma cesta básica. O ato de pagar a cesta básica, tecnicamente vamos dar nome a isso, sabe o que ele fez? Ele aceitou uma transação penal. E cesta básica nada mais é do que prestação pecuniária. Prestação pecuniária, por sua vez, é uma modalidade de pena restritiva de direito. Então, é isso que consiste a transação penal. Eu vou fazer um rápido parêntese aqui, porque, sinceramente, não vale a pena a gente discutir sobre isso. Porque isso já foi absolutamente sedimentado. Muitas pessoas, assim que a lei do juizado especial foi criada, muitos doutrinadores escreveram acerca da inconstitucionalidade desse artigo, que fala assim, como que você vai impor uma pena se nem tem processo? Lembra que essa é a finalidade da audiência preliminar? Fazer um acordinho ali, ou de indenização, ou de transação penal, para não ter exatamente o tal do processo. Aí as pessoas falam, como que você vai impor uma pena sem ter um processo? A gente aprende lá na teoria geral do processo, aliás, tem uma máxima do direito que fala assim, nula é a pena sem processo. Beleza, nula é a pena sem processo.
Só que, doutores, nós estamos na seara de crimes menos graves, que visa dar uma certa celeridade e economia para os ritos, e mais do que isso, a transação penal não é de caráter obrigatório. A sua imposição não é de caráter obrigatório. O autor do fato, ele tem a faculdade de aceitar ou não aceitar. Se ele achar melhor ele já aceitar pagar um valor agora, uma cesta básica agora, digamos assim, e ficar livre de um futuro processo, ele vai estar sendo muito bem instruído com o advogado acerca dessa aceitação. E posso já adiantar para vocês o seguinte, aproveitando já isso que a gente está falando, para jogar uma pá de cal nesse assunto de que será que é totalmente errado uma imposição de uma pena sem ter um processo nestes termos que a gente está conversando? Não, doutores, não é. Sabe por quê? Porque quando o autor do fato aceita a transação penal, primeiro, não está reconhecendo culpa. Segundo, não forma antecedentes, não é caracterizado maus antecedentes. Terceiro, ou seja, não deixa de ser primário. Então, é só um registrozinho que vai constar lá na folha dele, porque isso não vai implicar em antecedentes criminais. Mais uma razão, então, da gente descartar eventual comentário que, porventura, você venha ler ou tenha ouvido dizer acerca de a transação penal é um instituto que fere as normas constitucionais. Não fere, não, tá? Não fere, não. Vamos seguir? Já vimos então o que é a transação penal e agora a gente vai verificar quais são os requisitos para receber a transação penal. Os requisitos, repito, estão lá no artigo 76, vamos comigo lá. Para receber a transação penal, o sujeito tem que ser bem bacaninha, viu? Tem bem bonzinho. Primeiro requisito, não ter sido condenado por crime definitivamente a pena privativa de liberdade. Então, não pode ter condenação definitiva por crime a pena privativa de liberdade. Ele pode ter sido condenado e ainda ter recurso, ele vai conseguir a transação penal. Ele pode ter sido condenado definitivamente e imposta uma pena restritiva de direito. Mesmo assim, ele vai conseguir a transação penal. Só não consegue a transação penal quem foi definitivamente condenado por crime a uma pena privativa de liberdade. Esses requisitos são super importantes, primeira e segunda fase. Mais para a primeira fase. Segundo requisito para a concessão da transação penal, não ter sido beneficiado anteriormente por outra transação penal. Esse anteriormente, eu vou deixar mais claro aqui, evidentemente, nos últimos 5 anos. Então, recapitulando para ficar mais claro, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outra transação penal. Você tá entendendo por que vai ficar anotado lá na ficha do sujeito que ele foi beneficiado com uma transação penal? Não é para registrar maus antecedentes, é só para dizer o seguinte: você conseguiu uma transação penal hoje, só daqui 5 anos para você poder ser beneficiado por outra transação penal. Por isso que fica registrado, então, a transação penal no nome do sujeito, beleza? E o terceiro requisito, se as circunstâncias, aquelas circunstâncias do artigo 59, se elas forem favoráveis. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, me perdoem a omissão, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis. Você que está lendo aí o artigo 76, onde estão esses requisitos que a gente está conversando, você pode falar assim, nossa, mas tá meio diferente ali. Ele fala se as circunstâncias, a conduta, a personalidade, os motivos forem suficientes para a medida. Amigo, pega essa redação aí e compara com o artigo 59 do Código Penal.
esses elementos aí nada mais são do que as circunstâncias judiciais do artigo 59. Vamos recapitular quais são os requisitos para se obter a transação penal? São fáceis. Primeiro, o sujeito não pode ter sido definitivamente condenado por crime a uma pena privativa de liberdade. Segundo, não pode ter sido beneficiado nos últimos anos por outra transação penal. E terceiro, aquelas circunstâncias que estão lá no artigo 59 do Código Penal têm que ser positivas, têm que ser favoráveis a ele. Esses são os requisitos, portanto, para se conseguir a transação penal. Se ele cumprir todas essas condições, a condição que foi imposta a ele, por exemplo, pagamento de cesta básica, prestar serviço à comunidade, se cumpridas essa imposição, essa pena restritiva de direito que foi imposta a título de transação penal, ou seja, se cumprido o acordo com o promotor de justiça, feito com o promotor de justiça, a consequência é extinção da punibilidade. Mas, e se o autor do fato não cumprir com o que foi acordado lá na audiência preliminar na transação penal? Imagine um exemplo. Você acompanhou um cliente, vai acompanhar um cliente lá no juizado especial na audiência preliminar e que cometeu um crime de lesão corporal leve, não teve acordo, não teve composição civil com a vítima, partiu para a transação penal. Aliás, se me permita fazer um parênteses super importante, a transação penal é de caráter subsidiário, ou seja, eu só falo em transação penal se por alguma razão não foi possível fazer a composição civil dos danos, tá? A gente já conversou sobre isso, eu só tô fazendo um parênteses aqui. Então tá, seu cliente tá lá e o juiz fala o seguinte, ó, não deu pra fazer acordo com a vítima, tá? E tem uma instituição aqui, o asilo da cidade, que tá precisando de mantimentos. E você pode ou trazer mantimentos, é um acordo, ou você traz os mantimentos, ou você paga R$100 por mês durante 4 meses. Aí o seu cliente, você conversa com o seu cliente e fala assim, olha, aceita esses R$100 por mês, vai ser melhor, tal, porque se tiver processo, tudo indica que você pode ser condenado, tal. Aí você dosou ali, né, você viu mais ou menos como é que estão as provas lá do TC, viu que a situação dele também é complicada, é melhor de aceitar a transação penal, que é assim que funciona. Aí o seu cliente fala, beleza, 4 parcelas de R$100 a ser destinada a uma instituição a uma instituição assistencial que o juiz vai indicar. Muito bem. Primeiro mês, R$100 você foi lá no juizado, pagou. Segundo mês, R$100 pagou. Terceiro mês não pagou. Quarto, quinto, sexto, nada. O promotor de justiça vai chamar os autos. Se ele for muito bacana, ele vai te intimar para você justificar por que você não pagou e tal. Te dá mais uma chance pro seu cliente, quer dizer. Se mesmo sendo chamado, o autor do fato mantém-se inerte, ou seja, ele não honra com o que foi acordado para fins de transação penal, aquele processo que não ia nascer, vai nascer. Ou seja, o promotor de justiça vai oferecer denúncia. Ou, se o crime fosse de ação penal privada, a vítima vai poder oferecer a queixa-crime. Então, veja você que cumpriu o que foi combinado, extingue a punibilidade. Não cumpriu, vai ter o processo penal. Não tem como você falar, vai executar. Não vai executar. É um acordo, o próprio não fala transação penal, é um acordo para não nascer uma ação penal. Agora, o acordo não é de fins indenizatórios. Esse acordo de fins indenizatórios ficou ali atrás na transação penal, na composição civil dos danos. Nós já falamos sobre isso. Eu tô falando agora de uma imposição de pena restritiva de direito, que é o que caracteriza a transação penal. Então, vejam vocês que a transação penal é também mais um instituto despenalizador, porque se ela tem o objetivo de não nascer processo, evidentemente também não vai ter pena. E também a transação penal, ela é de caráter, é um direito público subjetivo, o autor do fato não é obrigado a aceitar. É cabível transação penal tanto em ações penais públicas quanto também em ação penal privada. A vítima não pode falar o seguinte, eu não quero oferecer essa proposta para ele, a ação é minha, o crime aqui é de injúria, a ação é minha, eu vou querer processar ele, ele quer ele não queira. Não funciona assim. Transação penal é um instituto de direito, é um direito público subjetivo. Ou seja, preenchidos os requisitos legais,
É direito do autor do fato de não se ver processado criminalmente, tá? Caso a vítima não queira fazer a proposta, o advogado da vítima lá na audiência preliminar não faça a transação penal, o Ministério Público vai fazer, porque ele é o fiscal da lei, e sendo um direito dele, há de ser aplicado, ok? E, deixa eu ver se tem algum mais outro tópico importante pra gente falar. Tem, pra gente encerrar a transação penal. Doutores, não confundam transação penal com suspensão condicional do processo, que é algo que a gente vai estudar ainda mais para frente. Olha a diferença dos nomes. Suspensão condicional do processo. O processo nasceu e o processo vai ficar suspenso, vai ficar parado, vai lá para a prateleira. Transação penal é para não nascer processo. É um benefício que ele está no mesmo patamar de uma composição civil dos danos. São coisas distintas, mas ambos têm a mesma finalidade, fazer não nascer o processo. Não confundam um com o outro. A transação penal é cabível somente em infrações penais de menor potencial ofensivo. Decora isso, meu amigo, decora isso. Para a primeira fase ou para a segunda fase. Decora, por favor. Transação penal apenas para os crimes de menor potencial ofensivo. A gente ainda vai falar da suspensão condicional do processo, certo? Mas o que eu te sugiro fazer? Você que principalmente vai fazer a prova da OAB, fala, ai, mas eu tenho medo de confundir esses dois. Qual foi a dica que eu falei para vocês? Como é que a gente não confunde instituto? Como é que eu não confundo uma coisa com a outra? Não é estudando um e depois estudar o outro, é comparar um com o outro. Então, para você que tem esse receio de confundir a transação penal que a gente acabou de conversar com a suspensão condicional do processo, que é algo que a gente ainda vai conversar, eu sugiro que você leia concomitantemente 76 e 89 da Lei do Juizado Especial. Vamos dar uma pausa e vamos para o próximo vídeo e a gente segue lá. Não me abandona, hein?